Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo e bora pro vídeo. Então, gente, na vida a gente tem que aprender a ser esperto, tá? A gente tem que aprender a analisar as pessoas, porque uma coisa que eu percebi é que eu estava sendo sincera, eu estava sendo verdadeira com as pessoas. Enquanto isso, as pessoas estavam vivendo num mundo paralelo, entendeu? As pessoas estavam vivendo com outro tipo de versão. Às vezes na vida a gente vai se deparar com esse tipo de situação. Você vai estar sendo verdadeiro e a outra pessoa vai estar ensinando um personagem. Isso acontece o tempo todo nos relacionamentos, só que eu acho que esqueceram de me falar isso, né? Esqueceram de falar que na maioria dos relacionamentos as pessoas geralmente estão performando. É difícil uma pessoa ela ser verdadeira, ela ser honesta, entendeu? Eu vejo mães que manipulam filhos, filhos que manipulam pais, que manipulam cônjuges. É difícil você ver um relacionamento onde o outro é de fato quem é, entendeu? Sem drama, sem chantagem emocional, simplesmente limpo e transparente como são. E depois que eu entendi isso, eu percebi, então quer dizer que estava todo mundo usando uma máscara e eu fui de cara limpa, entendeu? Para os relacionamentos. Não sei se vocês já viram isso, mas tem uma publicação que fala exatamente sobre isso, né? Me esqueceram de avisar que a vida é um baile de máscaras. Tava todo mundo com máscaras e eu fui com a minha cara original. E eu acho que por muito tempo da minha vida eu vivi assim, entendeu? Um baile de máscaras, com pessoas que estavam performando, usando máscaras o tempo todo para manipular situações, pessoas. Enquanto isso eu estava sendo original, indo com a minha cara normal. E lógico que quando você é você de forma autêntica, você não tem vantagens, né? Porque você muitas vezes não usa de artifícios para manipular pessoas e manipular situações. Então, assim, uma coisa que eu sempre gostei de ser é ser uma pessoa autêntica, é ser uma pessoa verdadeira. Eu acredito que eu não tenho nada do que perder sendo uma pessoa autêntica e verdadeira, né? Só que, lógico, para quem vive performando e de máscaras, se elas forem originais, se elas forem autênticas, elas têm que perder. Uma coisa que eu observei é que tem pessoas que invejam não é o que você tem, é o que você é. Porque se elas fossem que de fato elas são, elas não teriam reconhecimento, elas não teriam pessoas que gostam delas. Já você, com o seu jeito de ser autêntico, espontâneo e tudo mais, agrada as pessoas. Então você não precisa usar uma máscara, você não precisa performar. As pessoas lhe aceitam e lhe recebem como você é. E isso faz com que algumas pessoas não gostem de você, né? Na minha vida, eu consegui perceber isso, entendeu? Eu consegui perceber que existiam pessoas que não gostavam de mim por quem eu era. Sabe quando você percebe assim, por que fulano não gosta de mim? Sendo que eu nunca fiz mal pra fulano, entendeu? Eu nunca fiz nada que pudesse afetar a vida da pessoa. Por que essa pessoa não gosta de mim? Essa pessoa me persegue? Essa pessoa me calunia? E aí depois eu entendi, né? Não tinha nada a ver com o que eu tinha, e sim com aquilo que eu era, a minha essência. E outra coisa que eu observei também nos relacionamentos é que tem gente que tem inveja da forma como você é amada, né? Que tem muito a ver com o que eu falei, né? Sobre você ser autêntica e as pessoas lhe aceitarem. Não é só as pessoas lhe aceitarem, é as pessoas te amarem do jeito que você é, entendeu? E isso causa um profundo incômodo nas pessoas. Porque muitas das vezes elas não se sentem amadas de verdade, às vezes no casamento, pela família. E aí quando elas percebem que vocês são amadas, né, que vocês são pessoas reconhecidas, essas pessoas elas basicamente se doem. Então, uma coisa que eu reparei, né, é que é muito importante você manter a sua privacidade, entendeu? Você manter a sua vida longe dos olhos de algumas pessoas. Deixe algumas pessoas pensarem que você tá na pior, entendeu? Que a sua vida tá ruim, que as coisas estão tudo dando errado, que, sei lá, você tá no fundo do poço. Deixa as pessoas acreditarem nisso. Porque algumas pessoas, quando elas veem que, assim, você tá no pior cenário, quando elas imaginam, né, que às vezes não é verdade, mas quando elas pensam que você tá no pior cenário, elas podem te dar paz, entende? Então, internamente, você tá feliz, você tá vivendo, entendeu? Você tá bem. Mas, para outras pessoas, você diga que as coisas estão indo de mal a pior. Para quê, gente? Para que essas pessoas não vejam você como alvo. Porque uma coisa que eu entendi é que quando você tá bem, quando você tá feliz, algumas pessoas podem tornar você um alvo, entendeu? Alguém para elas querer cutucar, querer tirar a paz, entendeu? Eu observei isso em momentos que eu tava feliz, tinha uma pessoa próxima que tentava fazer de tudo para mexer comigo, sabe? Me cutucar mesmo para poder tirar da minha felicidade, da minha estabilidade. Então, eu entendi isso como um conceito de estratégia, entendeu? Já que as pessoas estão performando, estão mentindo, colocando máscaras, você tem que ser uma pessoa estrategista, entendeu?
já que muitos relacionamentos não é sobre sinceridade, ser verdadeiro, é jogo, é manipulação, entendeu? Então, nesse tipo de cenário, né, onde existe muito jogo, muita manipulação, a gente precisa aprender a se proteger. E uma das formas que eu tenho feito assim para me proteger de pessoas que jogam, que manipulam, que não sabem ver os outros felizes, é justamente isso, entendeu, gente? Proteger a minha intimidade, a minha privacidade, não dar algumas informações, né, alguns conhecimentos da minha vida para algumas pessoas, porque toda vez que a gente abre a nossa vida, né, como um livro, e fala para as outras pessoas, a nossa vida fica à mercê dessas pessoas, entendeu? Então, se essas pessoas quiserem nos afetar de alguma forma, elas vão conseguir, entendeu? Porque elas vão saber da nossa vida e vão saber justamente os nossos pontos fracos, coisas que a gente ainda está melhorando, os nossos próximos passos. Então, não diga isso a ninguém. Não é só a pessoas que não gostam de você, é a qualquer pessoa. Não diga a ninguém os seus próximos passos. Se você vai abrir um empreendimento, se você vai comprar uma casa, se você vai comprar um terreno, entendeu? Se você vai fazer uma coisa diferente na sua vida, uma viagem, não saia contando aos quatro cantos, entendeu? Deixe as pessoas pensarem que a sua vida tá sem graça, que você não tá fazendo absolutamente nada. Não tem aquele famoso ditado que diz assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga? Então, gente, entendeu? Eu estou vivendo por esse lema. O que ninguém sabe, o que ninguém estraga. Então, tem muita coisa assim que eu tenho pensado em começar, ou que eu tenho começado, né, que eu já tenho começado a colocar em prática, que eu não tô contando a ninguém, entendeu? Porque, no fim das contas, não é dar conta de ninguém. As coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer, não é dar conta de ninguém, entendeu? Então, muita coisa eu não tenho dado satisfação, não tenho falado para os outros. Por quê? Porque as pessoas colocam o ódio, gente, colocam ele tamanho do mundo. Você pode dizer, eu nem acredito em inveja, deixa as pessoas invejarem, deixa as pessoas pensarem o que quiser, não sei o quê. Eu acredito pelo seguinte fato, porque a Bíblia fala sobre isso, entendeu? A Bíblia fala sobre o peso espiritual que a inveja tem. Então é por isso que eu acredito. E porque ao longo da minha vida eu já tive inúmeros exemplos de pessoas invejosas, entendeu? Na época da escola mesmo, tinha uma menina que ela era tão invejosa, gente, que ela me agredia, entendeu? Eu acho que era na sexta série do ensino fundamental, era em outra cidade, né, na cidade vizinha a essa, que ela me agredia, entendeu? Pra vocês verem o nível da inveja que a menina tinha de mim, entendeu? Me agredir. Agora pergunte a pergunta de milhões. Pergunte se eu fiz mal a essa menina alguma vez na vida. Nunca, gente, nunca fiz mal a essa menina. Mas para pessoas invejosas, você não precisa fazer nada, entendeu? Você não precisa fazer nenhum mal. Elas simplesmente te odeiam por quem você é. Ou por aquilo que você tem, entendeu? Que elas não têm, e na cabeça delas, elas acham que o fato de você ter algo e elas não têm, você tá tirando delas, que não tem nada a ver, né? Só perturbação da cabeça da pessoa mesmo. Ou a sua essência, entendeu? Você entra num lugar, você modifica o lugar, o ambiente com seu brilho, com seu sorriso, sua simpatia, e as pessoas gostam de você. Eu lembro que essa menina ela tinha uma perseguição comigo, mas depois que entrou um professor novo, que era um professor de português, que as meninas eram tudo caidinhas por ele porque ele era novo, meu Deus, esse professor começou a gostar de mim, assim, gostar de mim brincando, né, gente, porque eu era criança, não era gostar de mim afetivamente, mas ele tirava muita brincadeira comigo, dizendo que gostava de mim, né, de forma romântica e tudo mais, e isso fez com que as meninas me odiassem ainda mais na sala, né, e aí eu fiquei olhando pro professor, tipo assim, por favor, professor, me ajuda, porque assim, eu já sou vítima, né, assim, já tô sendo alvo aqui dessas meninas, naturalmente, né, e aí o professor fazia alguns tipos de brincadeira que fazia com que, meu Deus do céu, as meninas me vissem mais vítima ainda, porque as mulheres já têm naturalmente uma competição feminina, uma rivalidade e tal, e aí o professor Maras que inflamava ainda mais aquela competição feminina, sabe, aquela rivalidade, e aí eu ficava tipo, ai meu Deus, mais essa, né, já estava enfrentando uma barra, agora tem mais essa para enfrentar também. E eu era a única, gente, que não ficava no pé desse professor que era novo, entendeu? Que ficava falando sobre ele. Não, eu era bastante na minha. Eu ia pra lá, ficava quieta na minha, estudava. Eu lembro que eu tinha uma amiga só na turma, entendeu? Que inclusive eu voltei a falar com ela recentemente. Que é, assim, uma amiga muito querida, que eu gosto muito dela, uma pessoa super gente boa. E que eu penso em breve da gente se encontrar novamente para conversar, lembrar os velhos tempos, entendeu? Eu não tenho tantas boas lembranças assim, porque eu sofri bastante bullying. Mas eu tenho, assim, algumas lembranças, né, algumas saudades, principalmente, porque ela ainda mora, né, na cidade onde a gente estudava, onde eu cresci, eu nasci, né, então, eu ainda penso em encontrá-la pra gente conversar um pouco, mas não tenho tantas lembranças, assim, boas da forma como eu gostaria, né, porém eu acredito que a amizade com ela foi o que fez com que as coisas se suavizassem um pouco mais, entendeu, para que eu não tivesse somente coisas ruins a falar daquela época. Eu acho que a amizade dela foi o que me trouxe de melhor, sabe, assim, de lembranças, de coisas boas, né. Então, uma coisa que eu digo pra vocês, tomem cuidado, sabe, porque pessoas invejosas, pessoas que tentam apagar nosso brilho, estão mais próximas do que a gente imagina.
né? Eu queria poder dizer para vocês, pessoas que nos invejam, que nos odeiam, são pessoas de longe, entendeu? São pessoas só lá do seu trabalho, só lá da sua escola, faculdade, mas não. Muitas vezes as pessoas estão perto, entendeu? São pessoas da nossa família, são pessoas da nossa convivência, são amigos, entendeu? Que a gente abre nossa vida, que a gente abre o jogo porque a gente acredita, entendeu? Que são pessoas boas, pessoas que falam palavras gentis, palavras bonitas pra gente, e a gente acredita que tá do nosso lado, entendeu? Então, cuidado, porque muitas das vezes a pessoa, né, que tá sabendo da informação da sua vida, tá sabendo pelo seu amigo, entre aspas, que tá mantendo outra pessoa informada. Então, tem pessoas que vêm falar com você, saber da sua vida, para depois passar informação para outra pessoa, entendeu? E fica aquele telefone sem fio. Um vai passando informação pro outro, e aí você tá passando informação da sua vida para alguém que vai alimentar ali seu inimigo com alguma informação. Então, por via das dúvidas, mesmo que você goste de alguém, mesmo que você tenha consideração para você, para alguém, aprenda a guardar algumas informações para você, entendeu? Alguns planos, sonhos, por mais que você goste de alguém, gente, eu digo a vocês, não é que você vai viver bitolado, não vai confiar em ninguém e tudo mais, é porque é questão de segurança, entendeu? É para garantir que os seus planos vai dar certo, porque é impressionante, quando você sai falando da sua vida para alguém, mesmo que seja uma pessoa que você gosta, as coisas não andam, as coisas não fluem, e eu já fiz esse teste na minha vida, entendeu? De fazer uma coisa, dizer às pessoas, e aquilo não dá certo, aquilo não sai do lugar. E aí, quando eu fui fazer algo e eu fiquei calada, é impressionante como deu certo, tá entendendo? Então, não é só crença de alguém dizer assim, deu certo porque você acreditava, então como você acreditava, deu certo. Não é isso, gente. Não se trata sobre misticismo nesse tipo de crença, entendeu? Se trata sobre a verdade, porque muita gente não aceita que existe essa questão do peso espiritual, entendeu? Tem gente que coloca peso espiritual na sua vida, entendeu? Porque aquela pessoa, ela trava a vida dela, ela para a vida dela para olhar a sua. E eu conheço uma pessoa que faz isso de perto, entendeu? Que ela não trabalha em nada para mudar na vida dela, ela quer tudo na vida dela com facilidade, não tem disciplina, quer resultados rápidos e tudo mais. E aí quando vê você com disciplina, com constância, com mudança na vida, colocou ele do tamanho do mundo, tá entendendo? Então por isso, que dia após dia a gente tem que aprender a se blindar, entendeu? Pedir verdadeiramente proteção a Deus. Orar sempre a Deus, entendeu? Profetizando mudança na sua vida, profetizando que as coisas vão dar certo, que as coisas vão romper. Entende? Porque eu mesmo fico a pé atrás quando às vezes você olha para a sua vida e você vê que tem muita coisa dando errado, gente, entendeu? Já pode orar aí, entendeu? Já pode profetizar aí na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, se você percebe que as coisas estão indo de mal a pior, porque eu digo uma coisa a vocês, isso não é normal, tá? Às vezes a gente se acostuma com muita coisa, né? Naturaliza muita coisa que não é normal. Então, cuidado aí para você não estar naturalizando coisas ruins na sua vida, não naturalize, entendeu? Se tiver coisas ruins acontecendo demasiadamente, principalmente quando uma coisa ruim acontece por cima da outra, mostra que alguma coisa espiritualmente falando está errada aí. E uma mudança precisa ser feita. Então, assim, não, jamais, gente, aceitem coisas ruins na vida de vocês. Jamais aceitem pessoas invejosas, mentirosas, manipuladoras, assim. Tem pessoas que às vezes nos manipulam, nos chantageiam, assim, de uma forma que a gente não percebe, né? Mas a partir do momento que você aprender a detectar esse tipo de pessoa, não mantenha esse tipo de pessoa por perto, entendeu? Por quê? Porque muitas vezes elas vão usar sua fraqueza contra você, muitas vezes elas vão usar situações de discórdia. Eu conheço pessoas que são assim, sabe? Usam o drama como uma forma de causar discórdia entre duas pessoas, entendeu? Dá um de vítima, dá um de coitada, dá um de... Olha, pé atrás, tá? Pé atrás com gente que gosta de dar uma de vítima, uma de coitada demais, entendeu? Porque são pessoas que não são confiáveis, tá? Porque na nossa vida, a gente tem responsabilidade sobre os nossos passos, tá? Então, se uma pessoa, ela prefere dar uma de vítima, dar uma de coitada, do que realmente agir, do que realmente fazer algo, tá entendendo? Isso significa que tem algo errado aí, tá? Tem algo estranho aí. Então, não acredite em pessoas, tá? Que ficam o tempo todo usando de máscara com você, tá? Muitas vezes a gente demora para perceber, mas quando a ficha cai, é a melhor coisa que tem, entendeu? Então, eu tinha uma pessoa próxima que eu era, assim, tentava ter uma boa amizade, uma boa conexão, um bom relacionamento, mas eu percebi que a pessoa não era verdadeira, a pessoa não era sincera, entendeu? A pessoa ficava utilizando de artifícios, de indiretinha, entendeu? De alfinetada e tudo mais, e é tão cansativo, gente, eu posso dizer a vocês, é tão cansativo você ter um relacionamento com uma pessoa assim. Então, tem pessoas que elas acabam afastando outras pelo jeito delas de ser, sabe? Por causa da personalidade problemática mesmo. E aí depois fica se questionando, e depois fica, com drama, com vitimismo. Não, entendeu?
Mude características da sua personalidade que você vê que afasta o outro. E aí tem gente que fica tendo picuinha, né, alimentando briga com os outros, né, puxando briga com os outros de forma indireta, faz alguns comentários para gerar uma briga e depois fica chorando. Ai, porque fulano não tá falando comigo. Ai, porque fulano tá sendo mal comigo e tudo mais. Mas essa pessoa vive plantando discórdia, entendeu? Não sabe ver ninguém em paz. Tem um relacionamento, tem uma amizade, de vez de ficar em paz com a amizade que tem, não. Fica alfinetando, fica cutucando, fica falando coisa para provocar, entendeu? E aí quando o outro sai do sério e consegue a reação da provocação, aí dá uma de coitada, ai, você sabia? Fulano de tal falou tal coisa pra mim. Fulano de tal se afastou de mim. Olha, é claro, você tá sendo insuportável, você tá sendo inconveniente. Então, assim, se você é dessa forma insuportável e inconveniente, e a pessoa ainda te atura, te aguenta, então coloca a mão pra cima pro seu e agradeça, entendeu? Porque ninguém é obrigado, né, ou obrigada a estar perto de uma pessoa inconveniente, de uma pessoa chata, de uma pessoa invejosa, de uma pessoa fofoqueira, entendeu? Gente, se você perceber características de uma pessoa invejosas, tire essa pessoa da sua vida, entendeu? Tire, não chame, não leve pra sua casa, não chame, entendeu? Não abra a porta, não, entendeu? E pior é aquelas pessoas que ainda se oferecem pra ir na sua casa, entendeu? E você sabe, se você abrir a porta pra essa pessoa, a pessoa vai trazer fofoca pra sua vida, vai trazer destruição, vai trazer reclamação, entendeu? Vai fazer da sua casa, da sua vida um depósito de lixo emocional. É impressionante como as pessoas têm esse vício, entendeu? De conversar com você achando que você é um depósito de lixo emocional. A pessoa não vem falar com você para ter uma troca ali de relacionamento, não. Ela vem simplesmente para despejar os problemas emocionais dela, os problemas da vida dela, todos em você, entendeu? Como se você fosse psicóloga, né? Eu não estou atendendo como psicóloga. Quem sabe, um dia, né, se eu atender como psicóloga, aí eu recebo essas pessoas e eu cobro pela consulta. Mas enquanto eu não fizer uma faculdade de psicologia e tudo mais, eu não estou fazendo sessão de terapia, sabe? Para estar recebendo pessoas, para estar aturando situações, entendeu? Então, cuidado na vida de vocês, para vocês não estar aturando algumas situações e depois você tá aí com crise de ansiedade, depressivo, com problemas e depois você não sabe por quê. Ah, eu não sei por quê, entendeu? As minhas crises de ansiedade começou de repente. Eu lembro quando eu fui na sessão de terapia em que eu cheguei a dizer isso. Quando perguntaram, mas por que você está ansiosa? Você sabe, assim, suspeita o que pode ser o motivo? Ah, eu não sei, minhas crises de ansiedade foi do nada, assim, que começou. Gente, não foi do nada, tá? Não foi do nada. Era relacionamento conturbado, era relacionamento abusivo, tóxico, entendeu? Na época do estágio, que eu estagiava, tinha um servidor que ele era muito abusivo, muito tóxico, se aproveitava da minha boa vontade, entendeu? Tratava mal, entendeu? Deixava um clima, assim, um ambiente super pesado, super com tensão. Às vezes eu ia pro banheiro e precisava de um momento ali sozinha para poder respirar, com o coração acelerado e tudo, mas horrível a experiência, entendeu? E eu só voltaria para esse lugar de forma efetiva, entendeu? Sendo servidora pública, porque Deus que me livre estagiar novamente naquele lugar, né? Deus me livre. Porque não dá, entendeu? Tem pessoas que literalmente sugam a sua energia, entendeu? Que são altamente tóxicas e não tem como você estar saudável, gente. Não tem como você estar sã, tá entendendo? Tá com a sua mente saudável do lado de pessoas tóxicas abusivas. Então acontece muito isso. Então, cuidado para você, né, não ter uma crise de ansiedade para no hospital achando que você está tendo um problema por conta de pessoas abusivas que você está suportando, entendeu? Então pare para pensar, porque quando você tem crise de ansiedade, tá depressivo, o povo gosta de tirar uma onda com você, né? Dizendo, eita, fulano é doido, fulano tá com tal problema, não sei o que, e solta piadinha. Mas essas mesmas pessoas que às vezes soltam piadinha são as pessoas responsáveis pelo seu adoecimento, entendeu? Porque é muito fácil você olhar para a pessoa doente. Difícil é você reconhecer-se como uma pessoa abusadora, como uma pessoa que causa problema no outro. Ninguém é, né? Já percebeu? Todo mundo é um alecrim dourado que não causa mal a ninguém. E aí é muito fácil você apontar o dedo para uma pessoa que está doente emocionalmente do que você reconhecer que você tem uma parcela nisso, entendeu? As pessoas não reconhecem, gente. As pessoas, elas sempre são as vítimas da história, mas nunca as causadoras de problema. Por isso que eu digo a vocês, quem tem que colocar limite nas pessoas é vocês. Quem tem que colocar limite nas pessoas abusadoras são vocês, tá? Porque, infelizmente, as pessoas, elas são assim. Elas gostam de cutucar, elas gostam de causar mal, entende? Então, se a gente não fizer a nossa parte e coloca cada um em seu devido lugar, a gente sempre vai ter problemas na nossa vida. Cuidado a quem vocês dão acesso. Cuidado com pessoas abusivas, com pessoas tóxicas, tá?
no meio abusivo, tóxico, aquele que tem sanidade mental é o errado. Eu já percebi isso, entendeu? Se você não estiver num ambiente de pessoas problemáticas, de pessoas confusas, de pessoas irrespeitosas, se você for a pessoa diferente, entendeu? Que manter a sua essência de respeito, de educação, de ser diferente mesmo, você vai ser excluído naquele ambiente. Então, se você chega num lugar e você percebe que você é excluído, agradeça, entendeu? Significa que você não faz parte daquele sistema adoecedor, entendeu? Porque existem sistemas assim, que são adoecedores, entendeu? Que se você está naquele ambiente, você acaba se contaminando e você depois perde a sua paz, entendeu? Então, se você quer garantir a sua paz, se você quer garantir que você de fato vai viver bem na sua vida, aprenda a fazer boas escolhas. Aprenda a filtrar os ambientes que você vai, entendeu? Aprenda a filtrar as pessoas. Ambientes eu falo aqui físico, mas eu falo virtual também, tá? Por exemplo, o Instagram, entendeu? Tem lugares, páginas ali no Instagram que não vai te fazer bem. Perfis de pessoas ali que é o universo dela, o mundo delas, mas que não vai te fazer bem por algum motivo, por algum gatilho, alguma situação. Então, por exemplo, você não é obrigado a seguir pessoas que você vê que faz mal, entendeu? Pessoas que talvez está todo mundo aí comentando e tudo mais, mas você sabe quem essa pessoa é de verdade. Você sabe da índole dessa pessoa, entendeu? E nem permita, tá? Se você quiser ter paz mesmo, algumas pessoas te seguirem, porque tem gente que não tem amizade conosco, não tem proximidade, mas quer nos seguir nas redes sociais para fofoca, entendeu? Para ficar atualizado sobre a nossa vida. Eu mesmo tiro, sabe? Mesmo eu prefiro sendo aberto, que a pessoa faça um fake, que a pessoa se vire, entendeu? Mas se eu percebi que era uma pessoa assim, que já me fez mal e tudo mais, não curte nada, não comenta, não tem amizade comigo, e fica ali de olho nos meus stories pra fazer fofoca, eu bloqueio mesmo, entendeu? Bloqueio sem dó nem piedade. E se você tem perfil fechado, melhor ainda, entendeu? Por quê? Porque ali você tem um certo controle das pessoas que tá ali na sua rede social. Lógico que não controle 100%, porque a pessoa pode estar vendo o seu story e tá mostrando pra alguém que nem te segue, entendeu? Mas que ela tem acesso ao seu perfil. Porém, digamos que é mais controlado, né, do que um perfil totalmente aberto, em que qualquer pessoa pode chegar com o perfil pessoal ou com fake e ver basicamente tudo seu, entendeu? Hoje em dia meu perfil tá aberto, mas assim, eu filtro bastante o que eu posto. Então, não tem muita diferença se tá aberto e tá fechado, porque eu não vou postar muito aquilo que as pessoas querem saber, né? As fofoquinhas, as coisinhas do momento, não é algo que eu vou comentar com outras pessoas, entendeu? Que eu não faço questão de comentar. Então, eu tô bastante na minha, né? Eu tô gostando muito dessa fase de eu estar na minha, tá mais seletiva, saber bem o que eu vou postar, saber com quem eu vou falar. A melhor coisa que tem, gente, é você focar em você, entendeu? Pare de perder tempo com pessoas, com briguinhas desnecessárias, com dramas desnecessários. Eu acho que isso tem trazido tão bem pra mim, sabe? Assim, de paz mesmo, emocional. Eu ficar longe de pessoas que fazem picuinha, que gostam de draminha, de briguinha, assim. Quando eu percebo um tipo de drama, picuinha, que alguém quer causar uma drama, uma briguinha comigo, eu já me afasto, eu já tiro a pessoa da minha vida. E aí eu acho interessante a cara de pau de algumas pessoas, porque tem gente que fica tipo assim, ai, fulano se afastou, por que será? No fundo a pessoa sabe por que você se afastou, tá? Se a pessoa gostava de picuinha, de drama, de briguinha, e você se afasta, você não precisa dizer às pessoas, entendeu? Você não precisa estar dando satisfação na sua vida. Olha, fulano, eu me afastei de você porque você gosta de draminha, de picuinha, de probleminha, não sei o quê. Não, você não precisa, entendeu? Não. Retire a sua vida, a sua presença, entendeu? Dá vida para aquela pessoa e pronto. E vida que segue, sabe? Eu nem dou satisfação mais. Quando eu vejo uma pessoa assim muito sarcástica, debochada, que gosta muito de picuinha, essas coisas, eu simplesmente me afasto, tá entendendo? Eu nem faço questão de permanecer por perto, entendeu? E a pessoa que se vire, porque, gente, as pessoas não são coitadinhas, tá? As pessoas que gostam de fazer picuinha, brincadeira inconveniente e dar indiretinha, elas sabem muito bem o que elas estão fazendo, elas não são inocentes. Muito tempo da minha vida eu meio que passava pano pra esse tipo de comportamento, ou eu pensava tipo assim, alguém tá fazendo picuinha comigo, é só ignorar. Eu percebia as indiretinhas, mas eu ficava pensando, se é uma pessoa imatura, eu vou ignorar, entendeu? Até porque pra eu conseguir me manter perto dessa pessoa, eu tinha que ignorar. Porque ou eu ignorava, ou eu ficava sempre perto dessa pessoa com problema, com briga, né? Então, pra evitar a briga, muitas vezes eu ignorava. Só que aí depois eu pensei, peraí, eu não vou passar por cima de mim, do meu respeito próprio, do meu valor, da minha dignidade, só pra manter alguém por perto, não, entendeu? Eu vou pegar a minha dignidade, o meu valor próprio, o meu amor próprio, e sair da vida dessa pessoa, entendeu? E limitar o contato, porque nem sempre dá pra gente evitar 100%. Mas eu pensei assim, o máximo que eu conseguir de evitar, eu vou fazer, entendeu? Então é isso que eu faço hoje em dia. Eu não fico mais aturando desrespeito, aturando indiretinha, entendeu? Se a pessoa quiser jogar indiretinha, que vá jogar indiretinha pra lá, entendeu? Pra longe de mim. Mas
Eu me respeito. E eu digo uma coisa pra vocês, se respeitem. Se vocês perceberem que uma pessoa, ela tá tratando você com picuinha, com drama desnecessário, querendo arrastar a sua vida, você, pro drama desnecessário dela, se afasta, entendeu? Porque tem pessoas que tudo que elas querem é justamente isso, entendeu? Arrastar você pro drama delas, pra ver se a vida delas tem um pouquinho mais de prazer. São pessoas infelizes, são pessoas frustradas com a vida, entendeu? São pessoas que não têm satisfação com a vida. Elas não veem prazer na vida. Então, o prazer dela é o quê? Causar infelicidade na vida dos outros. Que é tipo assim, se eu não sou feliz, se eu não vivo bem, por que eu vou permitir que você seja feliz? Por que eu vou permitir que você viva bem? Então, eu não vou permitir isso, entendeu? Então, eu já percebi que essa é a raiz das pessoas amarguradas, entendeu? Das pessoas que gostam de causar caos por onde passa e problemas nos relacionamentos. São pessoas que elas não são bem resolvidas consigo mesmas, entendeu? Pessoas que não sabem nem o que é autoconhecimento, né? Nunca ouviu falar e nem pratica autoconhecimento. Para reconhecer aquilo que incomoda na vida delas, aquilo que elas podem fazer para melhorar. E outra coisa, quem disse que essas pessoas querem melhorar? Não quer, né, gente? Porque vocês já viram pessoas que querem melhorar, que são bem resolvidas, que elas pegam o foco da vida delas e transformam em mudança, em desenvolvimento pessoal, incomodar a vida dos outros? Se vocês já viram, me diga aqui nos comentários, porque eu nunca vi, entendeu? Eu nunca vi uma pessoa comprometida consigo mesma, com o desenvolvimento pessoal, querer alfinetar a vida dos outros. Porque eu mesmo sou esse tipo de pessoa que estou em busca de desenvolvimento pessoal e a vida dos outros eu não quero nem saber, entendeu? Se fulano tá fazendo fofoquinha de ciclano, se fulano criou drama emocional e tá brigando com ciclano, eu não quero saber. Não quero saber, nem me conte, nem traga informação e nem me envolva, entendeu? E nem coloque o meu nome no meio dessa bagunça. Porque agora eu estou focada no meu crescimento. Quando você amadurece, você percebe, gente, o quanto isso é perca de tempo, sabe? Essas questões de picuinha, essas questões de fofoquinha, isso é muito perda de tempo. É porque as pessoas não têm noção disso, entendeu? Tem pessoas que agem simplesmente para automático. A vida toda sempre esteve no meio de brigas, de fofoquinha, de picuinha e tudo mais. E aí elas não conseguem mais se imaginar no mundo em que não estejam envolvidos em conflitos, em problemas, tá entendendo? E assim, conflitos, problemas em relacionamentos acontecem, mas você viver sempre assim, você viver brigando com outras pessoas, fazendo picuinha com outras pessoas, vocês acham isso normal? Sendo sincera com vocês, eu não acho normal. Eu não acho, entendeu? Pessoas que vivem disso, entendeu? Vivem como se fosse uma montanha-russa emocional. Acredita que a vida delas precisa, para ter sentido, precisa estar sempre brigando com alguém. Eu conheço gente que é assim. Não sabe ficar em paz por muito tempo. Ela sempre está arranjando briga com alguém. E eu digo a vocês, fujam de gente assim, tá? Se você conhece uma pessoa que está sempre brigando com alguém, se afaste, entendeu? Porque a próxima pessoa que ela vai brigar é com você. Porque são pessoas infelizes, são pessoas frustradas por dentro. E eu mesmo, quando eu vejo uma pessoa maldosa, eu me afasto léguas, entendeu? Por isso que é importante você aprender padrões, entendeu? Padrões de pessoas, de comportamento, para você saber quem você deve se aproximar e quem você deve se afastar. É questão de sabedoria e sobrevivência emocional também.